Bom dia, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no episódio de hoje, você tem fome de quê? Sabe aquele momento, mulher, que você mora fora do Brasil e bate aquela saudade de casa, casa Brasil? Eu sei que nem todo mundo sente que o Brasil é ainda a sua casa, mas aquela saudade do Brasil, então, ou da sua família, e junto com ela vem aquela vontade de comer uma comida brasileira. Com isso, você já fica pensando no arroz e feijão, para quem gosta de feijão, ou naquela coxinha, naqueles salgadinhos, para quem gosta, no brigadeiro. Pois é, ou quando você sente aquela solidão, a saudade bate à noite, você fica ali sozinha, talvez ninguém tá em casa, ou você mora sozinha, longe do Brasil, e te bate aquela vontade de comer um docinho. Quando eu penso nisso, acho que já escutei mais de uma cliente dizendo que no Natal, que ia passar o Natal sozinha, né, fora do Brasil, na Europa, e pensando nos familiares lá no Brasil, fazendo a ceia, estando juntos, e aí batendo aquela vontadezinha de comer. Já sentiu isso? E é claro, né? Tem as questões comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário. Percebe que todas essas celebrações vêm junto um prato específico. O domingo, que é o dia da macarronada em família, o Natal com o peru de Natal, a rabanada, ou até quando você pensa no aniversário que a gente tem o brigadeiro. Vê como que o nosso socializar está muito vinculado à questão da celebração, do socializar e as nossas emoções. Igual quando você chega do trabalho e foi um dia muito desafiador. Seu chefe, né, tava daquele jeito, você tinha um monte de coisa para entregar, ou até no mestrado, você tinha vários assignments para entregar, e aí você chega em casa e fala: "Nossa, eu mereço. Eu mereço aquele takeaway". Aí você vai e pede comida. Ah, eu tenho. Eu amo Thai food. Amo, amo, amo de paixão um pad Thai. Nossa, é muito gostoso. E a gente tem até uma expressão em inglês disso, né? Que é comfort food, que é a comida do conforto mesmo, para você se sentir confortável, é aquele abraço no estômago. Eu falo que comida tailandesa para mim é um abraço no estômago. Comida japonesa também é bom, mas ela não chega a ser aquele abraço, mas ela é boa também. E olha, falando disso, e a vontade de comer o japonês brasileiro? Porque vamos combinar que o sushi japonês mesmo é completamente diferente, né? Enfim, todos esses exemplos para te dizer, para te mostrar como que a comida está diretamente ligada às nossas emoções e vice-versa. Quando a gente pensa numa emoção, pensa numa comida. Quando a gente pensa numa comida, vem também uma emoção. É sempre? Nem sempre, mas acontece. Isso não tem problema nenhum. Afinal, o comer também é para sentir prazer. Vamos pensar? Se você na sua língua tem as papilas gustativas, não é mesmo? A ponta é o doce, atrás é o azedo. Não vou lembrar direito da minha aula de biologia, de ciências. Mas o que eu quero dizer aqui? Que o comer também é para sentir prazer. Que o comer é para te nutrir, mas também para o seu prazer. E olha só, quando você pensa em outra, vamos dizer assim, em outra questão fisiológica, vou chamar, né? O sexo, por exemplo. O sexo, ele é para procriação, para engravidar, para ter filhos, mas ele também é para o prazer, ou seja, para as duas coisas. E é aí, mulher, que acaba.
podendo ter uma mistura do emocional com a questão das nossas necessidades fisiológicas, das nossas necessidades físicas. É por isso que hoje nós vamos falar, você tem fome do quê? Do quê? Será que é fome? Será que é emoção? E eu vou te ajudar nisso daqui. Mas lembrando, aqui eu tô falando sozinha. Se você coloca um comentário aqui embaixo, eu posso até entender o que você tá pensando. Ou se você me manda uma mensagem. Na terapia também. Quando eu vou, converso com você, te promovo insights. Agora, quando você tá só me escutando, eu te faço a pergunta, mas você vai ser a pessoa responsável em fazer a análise, mulher. Então, toma teu tempo em se perguntar, em se analisar. A autoanálise é muito importante aqui, ok? E eu vou dar um exemplo de uma história que me lembrou que eu acredito que pode te ajudar. Eu tive uma cliente que veio até mim e dizia que ela tinha mudado completamente a questão da alimentação e tinha engordado muito. Ela diz que desde que mudou de país e além de ter mudado de país, não estar mais morando com os pais, de estar mudando toda a rotina dela, uma cultura diferente, comidas diferentes, rotina de trabalho, de casa, ainda bateu a pandemia. E aí que mudou tudo mesmo. Com isso, ela não se mexia tanto, não fazia exercícios, e mudou completamente a questão da alimentação. E aí só tava engordando. E ela se questionava o que fazia ela querer comer tanto, com um hábito de alimentação e quantidade muito diferente quando ela estava no Brasil. Mas aí eu perguntei para ela, como que é a sua rotina? E eu tô perguntando para ti também, mulher, precisa pensar aí, como que é a tua rotina? Porque quando ela me disse que ela mudou de país, com certeza, né? Mudar de país, a pandemia, olha como que isso afeta, só de você imaginar. A comida do país muda. Quando você mora com seus pais é diferente, né? Como você se alimenta. E mesmo se você já morava sozinha no Brasil, os tipos de alimento que você estava acostumada com os tipos de alimento aqui. A temperatura do país faz você querer também, às vezes, comer alimentos mais gordurosos. A saudade, a tristeza, o estar sozinha, não ter tantos amigos, tudo isso pode sim colaborar para você acabar descontando na comida. E não é só isso. Pensou na rotina? Quando você tá trabalho, casa, casa, trabalho. Principalmente se você trabalha em home office, então, nossa, como que é uma rotina completamente diferente da do Brasil ou completamente diferente de quando você trabalhava fora de casa, onde naturalmente você teria que, de segunda a sexta, pegar um transporte público, pegar um trem ou andar da sua casa até o trabalho. Com isso, já dá um outro up, além de exercício, mas também o que você come. Então, o gasto calórico é diferente, por conta de você estar mais ativa, por conta dessa rotina, e também o que você come. Quando você está em casa, ali, ó, com o fogãozinho do lado, o que você come faz total diferença. Então, você vê, quando eu digo isso, como está a sua rotina, o que você compra no mercado aqui na Europa? Nossa, eu me lembro de um negócio agora. Quando eu mudei do Brasil para cá, 12 anos atrás, eu gostava muito do Brasil de tomar leite com Toddy e que era outra coisa? Ah, brócolis. Eu amo brócolis, amo, amo, amo. Pelo menos é uma coisa boa, né? E aí eu comia todos os dias brócolis. Todos os dias, porque eu falei, aqui brócolis é barato, eu posso comer brócolis todos os dias. E eu me dei esse luxo. Em contrapartida, também tinha o leite. Olha só, hoje só de pensar, já me dá até dor de barriga. Mas eu já fui a pessoa que conseguia tomar uma pint
de leite. Hoje eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Enfim, fazia isso. E aí, porque eu podia e o leite era 70 centavos, 60 centavos. Eu sei que a pint, que era de cerveja, eu enchia de unha de leite e tomava. Nossa! Você acha que isso é saudável? Né? Tudo bem. Eu tenho certeza que aqui, você que está me escutando, pode estar pensando, nossa, Joyce, você exagerando no brócolis, você está exagerando no leite. Leite é gorduroso, tá? Eu estou exagerando no chocolate. Mas, mulher, o princípio é o mesmo. É o mesmo. Por que eu fazia isso? Porque aqui o preço não era um impeditivo para eu poder ter acesso a esse alimento. Como, por exemplo, a Nutella. Aqui, você pode comer o quanto de Nutella você quiser. No Brasil, talvez você não podia se dar esse luxo. Com isso, a mudança de país, o acesso, né, aos alimentos faz toda a diferença aí. E aí, ainda junta com a questão emocional. Você pega, tá se sentindo triste, sozinho, você não divide ali a geladeira com seus familiares ou com alguém, né, que acaba dando pitaco na sua saúde, seja lá qual for a razão. Tem muitos sentimentos que envolvem quando você mora em outro país. Isso me faz até lembrar de uma cliente que, na verdade, se mudou recentemente, trocou de país, e ela falou exatamente isso. Com a loucura da mudança, ela não conseguia nem pensar em que ela ia comer. Ela tava, eu vou sobreviver, eu tenho que resolver caixa, eu tenho que resolver mudança, eu ainda tenho que trazer a minha mudança, ainda tá metade lá no outro país. E aí, a alimentação, falou, depois eu vejo isso. Vê só, de novo aqui, o modo sobrevivência batendo na tua porta. Não tem como fugir disso. Quando a gente olha para a ordem de prioridades na sua vida, você não vai resolver primeiro lá a alimentação, sendo que a sua casa tá pegando fogo, sendo que você não tem nenhuma cama para dormir, sendo que você não sabe como que você vai pagar as contas do mês seguinte. Percebe? Você vai primeiro olhar a sua prioridade de vida. Essa sobrevivência, se ela não está organizada, não está resolvida, você vai olhar isso primeiro. E alimentação, exercício vai ser sempre para depois. Faz sentido aí? Me diz. Então, voltando para esse comer emocional, essa fome misturada com a questão da alimentação. Você já entendeu que os eventos sociais, que quando você se sente triste, sozinha, tendo acesso a uma outra cultura, acesso a outros alimentos, pela curiosidade, pela vontade, por poder fazer, você acaba misturando aí emoções com comida e descontando, vamos dizer assim. Mas sabe o que é que faz grande diferença aqui? Pensa, a comida, ela é uma fonte de prazer, como a gente falou mais cedo. Assim como também é um nutriente. O sexo faz engravidar, ter filhos, procriação, mas também é pro prazer. E aí eu te pergunto, quando eu falo sexo, é porque quando a gente pensa em prazer, parece que a única coisa que vem na cabeça de todo mundo, assim, 90% em primeiro lugar, é sexo, gozar. Sendo que prazer não é apenas isso. Você sente prazer no sexo, você sente prazer comendo, mas o que mais que você sente prazer? E eu digo, muito provavelmente, se a sua vida está no modo sobrevivência, se você só está trabalhando e indo para casa, tá sempre cansada, quer dormir, porque quando você não tá dormindo, você tá resolvendo o problema, eu te pergunto, qual é a sua fonte de prazer além da sua refeição? Sabe aquele momento que você chega em casa, igual falamos, chega em casa e você fala, eu mereço, eu vou comer isso daqui porque eu mereço. Olha lá, é um momento de prazer. Se você, aqui, quando eu perguntei qual é a sua outra fonte de prazer fora
dormir, comer e transar, e você não conseguiu colocar outra coisa, alerta vermelho, mulher. Bora pensar. Por quê? Se você não tem ali fácil na manga outras opções para te dar prazer, você vai sim descontar na comida. Você vai sim descontar, pegar ali ó, a fonte de prazer mais próxima. Quando você pensa emocionalmente, o sono, eu acredito que você já tenha ouvido falar, o sono é prazeroso e o sono, ele pode ser uma fuga. Por quê? Você tá ali cansada, exausta, exaurida, não consegue pensar em nenhuma outra forma de se presentear, vamos dizer assim, dizer eu mereço, então eu vou me dar o quê? Você vai pensar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou jogar tênis, eu vou. Não, você vai pensar, eu vou ver Netflix, eu vou dormir, eu vou comer uma barra de chocolate. Não é? Pois é. Então, olha como o sono, o dormir pode ser fuga, o álcool, a comida pode ser fuga, o álcool, as drogas, tudo isso. Tudo isso. Vou te perguntar de novo. Quais são as suas fontes de prazer além de comida? Além de sexo, drogas e rock and roll? Sabe? Brincadeiras à parte. Bora pensar. Enquanto isso, vamos se hidratar. Senão eu faço aqui ó, o episódio sem beber uma água. Bora beber uma água. Maravilhoso. Ah, só fazendo um corte aqui da água, né? A água, nosso corpo é basicamente água. Mulher, quantas vezes você fica desidratada? Você acha que fome, você tá com fome, você tá com sede. Eu tinha uma menina no meu estágio da faculdade, ela falava: ninguém aqui tá com fome, não, porque senão ela ficava com fome. E à tardezinha, não dá aquela fominha no escritório? E aí todo mundo pedia açaí, pedia alguma coisa. E ela era toda fit, não dava, não, 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 ninguém vai pedir comida, não. Vocês estão é com sede. Tudo bem, não vamos para os extremos, não é mesmo? Alguém poderia sim estar com fome. Mas olha, vamos combinar? Será que você está com fome ou está com sede? Porque essa percepção já percebi em clientes e também eu já tive isso quando eu era mais nova, que muitas vezes eu nem sabia que eu estava com sede, eu nem bebia água. Então, uma dica que eu te dou aqui, ó, a psicóloga também vai te falar para beber água. Beba água e passe protetor solar. É isso? Tenha sempre uma garrafinha com você. Você precisa se hidratar. Você é uma plantinha com emoções que precisa de sol, vitamina D, água, hidratação e terapia. E cuidar das suas emoções. Então, bora beber água, certo? Bebendo água. Voltando. Falando aqui, mas o corte teve a ver, né? Teve a ver. Voltando aqui. Quando pensamos no, então, fontes de prazer, uma coisa que eu quero te ensinar, te fazer pensar aí, faz uma lista. Faz uma lista do que te traz prazer. Prazer não é só tesão. Então, é alegria, satisfação, sentir que você tá vivendo. A minha prima, ela fala isso, bora viver. Ela é novinha e fala isso, bora viver. E essa expressão tem tão forte, viver a vida que tem para ser vivida, sabe? O que você faz que você se sente viva, mulher? O quê? E aí pode ser caminhar, pode ser ver os amigos, pode ser fazer um hobby, pode ser aprender uma coisa nova, pode ser ler um livro diferente, completamente diferente da tua área. Eu gosto, eu sou psicóloga, eu leio muito sobre tudo que é relacionado com autoconhecimento, psicologia, emoções. E aí eu comecei a perceber que eu não estava com vontade de ler. E com isso eu falei, não, quer saber? Vou ler uma coisa completamente diferente. Fui ler histórias. Nossa, bora ler história, uma coisa diferente. Então, o que te dá prazer? Eu
Sou aquariana, com ascendente Áries, lua em Virgem, porém eu tenho 6 planetas em Capricórnio. A minha taróloga, minha astróloga não vai deixar eu mentir. Com isso, sou muito focada em trabalho, gosto muito e sinto tesão mesmo em trabalhar, me dá uma alegria. Eu sinto assim, ó, quando vai um atendimento que consigo promover um insight na minha cliente e ela sente os olhos vêm brilhando, a cabeça explodindo. Nossa! Eu saio da sessão assim, ó, assinando meu diploma de novo. Me dá uma alegria, um prazer. Só que eu preciso me lembrar, mesmo com os meus 6 planetas em Capricórnio, e amar o trabalho, amar o meu trabalho, e ele me dar muito tesão, mas que eu preciso ter outras fontes de prazer que não seja a obrigação do trabalho, que não seja o meu trabalho. Porque uma vez o meu trabalho pode não existir, ou eu preciso de outras fontes. Quando eu digo fonte de prazer, eu sempre imagino uma tomada. Você só tem uma tomada que te carrega. O celular ele consegue ser carregado por uma tomada só. Mas você? E você, se aquela tomada quebra? Ou mesmo que não quebre, a gente precisa de várias coisas. É igual a questão da alimentação. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho certeza que se você comer só arroz, não vai dar bom. Se você comer só brócolis, mesmo sendo muito saudável, não vai dar bom. O ser humano, ele precisa de várias fontes de prazer. Tô cheia das analogias hoje, hein? Eu já sou a psicóloga das analogias, mas é porque eu quero que fique prático, doable, que quando você me escute, você consiga ver na prática, saia da teoria em como que isso pode ser aplicado na sua vida. Com isso, faça uma lista mesmo de coisas que você acha que são grandes ou coisas pequenas que podem ser feitas no dia a dia, que vão te dar alegria, vão te dar prazer, que vão fazer você se sentir viva, vivendo a vida. Bora viver a vida, sabe? Bora viver. E por que eu digo coisas grandes e pequenas? Porque você pode falar, eu me sinto viva, Joyce, quando eu vou viajar. Quando eu vou pra praia, nossa, eu me sinto muito viva quando eu vou pra praia. Só que vamos combinar? Aqui, ó, ninguém é herdeira, proletariado, não é mesmo? Temos contas para pagar. Espiritualmente, estamos na 3D, não estamos aqui apenas para curtir, estamos aqui para desenvolver e aprender também. Então, a vida não vai ser só ir na praia e na Disney. Concorda? Se você for deixar para preencher a tua carga de prazer, de viver, de se sentir viva, só quando você for viajar, tá perdida, mulher. Tá perdida. Aí, qual vai ser a fonte de prazer mais fácil ali, ó, que vai estar em cima da mesa? A Nutella? A barra de chocolate? Vê só? Eu não sou muito do doce, como você já pode ter reparado. Mas o que acontece? Pode ser um pratão de arroz, um pratão de batata com uma pizza inteira. Vê? Porque com certeza você vai ter um pico glicêmico que vai te trazer essa sensação de prazer. Só que não pode ser apenas isso. Então, essa lista é para você ir puxando mesmo na sua ideia, que mesmo que seja uma quarta-feira à tarde, que você tem uma opção de fazer algo que vai te dar prazer, que não seja apenas o takeaway, a barra de chocolate ou ir para Disney. Uma coisa que é possível fazer naquele momento, certo? Uns meses atrás, eu descobri um hobby, uma atividade que eu comprei na Amazon, mas vende também em outros lugares. Olha eu fazendo propaganda para a Amazon. Enfim, tudo bem. Dá trabalho para alguns clientes meus e amigos, então tá tudo bem. O que que é? Pensa que é um quadrinho ou pode ser um coaster, alguma coisa assim, e ele tem um desenho com numerozinhos e você cola pedrinhas e tudo isso vem no kit. Você vai colando ali
e vai formando cristais alguma coisa. E ali, ó, prazer de completar um negócio ali, me dá um prazer aquilo. Além de tudo que eu ganhei um kit de coaster novo, que fui eu que fiz. Ganhei um quadrinho pro meu banheiro. Ele segue a mesma ideia daquele quadrinho que é Paint by Number. Pinta pelos números? Que você pega cor 1, azul, pinte aí todos os espaços que estão com o número 1. Aí você vai lá e coloca. Olha lá, prazer. Já é coisa boba. Mas é isso. É de coisas pequenas a grandes, coisas bobas que você pode fazer numa quarta-feira à noite. Uma coisa muito legal que você vai sentir prazer fazendo num feriado, numas férias. Mas qual que é. Percebe? Porque qual que é o momento que você vai lá e come barra de chocolate? É numa quarta-feira à noite. É num dia que você teve um dia de cão. Um dia que você teve um dia de expatriada, que você ralou, sabe? Então, precisa. Independente da fase da sua vida. Ok? Agora, um outro ponto que eu queria falar com você é. Você já ouviu aquela frase? Todo excesso esconde uma falta? Vou repetir. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando você vê algum excesso emocional, por exemplo, uma pessoa que compra demais. Se você come demais, que é o assunto que a gente está focando hoje, uma pessoa que quer fazer muito sexo, uma pessoa que exagera na bebida, nas drogas, todo o excesso, seja o que for, mesmo que pareça ser saudável no início, como sexo é saudável, fazer exercício é saudável, mas todo o excesso, ele mostra ali que não é saudável. Ele está escondendo uma falta. Essa falta podemos chamar também de um vazio. Então, o que você quer preencher? Com o que você quer preencher esse vazio que você sente? Do que você sente falta? Qual é a sua falta? Calma, profundo, né? Bora voltar aqui. Pensando que quando você tá com, não vou chamar de compulsão alimentar, vou chamar de um excesso de comida, comer em excesso. Porque compulsão alimentar tem características específicas que a gente consegue fazer diagnóstico na sessão de terapia ou o psiquiatra. Mas um excesso de comida, vamos pensar assim, sem dar diagnósticos. O que esse excesso de comida, de comer uma barra inteira de chocolate todos os dias, tá querendo te mostrar? Qual é o vazio que você está querendo preencher com comida? Qual é o vazio que você está querendo preencher com álcool? Aqui, né, na Irlanda, a gente consegue ver, por exemplo, que a principal diversão, principalmente no inverno, no frio, é ir no pub e beber. E acaba, assim, sendo um excesso. Tanto que é um país que tem um índice, e isso eu tô falando de dados, ok? Um índice de alcoólatras muito grande. Alcoolismo é um excesso. Tá escondendo uma falta. Vício em drogas também. Um exagero de comida, uma compulsão, também está escondendo uma falta. Essa falta representa um buraco, um vazio mesmo, um vazio emocional. E aí eu digo, será que esse vazio você está querendo preencher com excessos de comida? Tá buscando um prazer ali que não tá encontrando? É uma pergunta que você vai ter que realmente se questionar e analisar. Vai ter que parar e ser sincera com você mesma e assumir o que está tanto te incomodando hoje. Muito provavelmente seja um lugar que doa entrar em contato. Que quando você, o que está me incomodando aqui?
O que não tá legal na minha vida? O que eu tô talvez querendo esconder ou mascarar com comida, com dormir demais, com beber demais, com exageros? Mulher, preciso ser sincera com você. Com certeza tem partes muito boas na nossa vida de mulher expatriada, morando fora do Brasil, onde a gente consegue se distrair, onde a gente tem até a sensação que não pode reclamar, que não pode achar alguma coisa que não está bem. Porém, isso não é ser ingrata. Você precisa entrar em contato com o que não está legal na sua vida, o que você não está feliz, para parar com esses excessos que, na verdade, podem trazer muito dano para a sua saúde física e emocional. E é esse o convite que eu faço para você hoje. Seja sincera com você mesma para assumir o que está incomodando. O que é? Será que é fome mesmo? Ou é algo na emoção? É algo na tua vida que você não está gostando e você está empurrando a goela abaixo? Certo? E, claro, você não precisa fazer isso sozinha. Terapia tá aí para te ajudar, eu tô aí para te ajudar. E para você que chegou aqui no final do nosso episódio, nós temos um combinado na nossa comunidade de mulheres expatriadas. Quem chega até o final, coloca aqui nos comentários do Spotify o emoji do dia. E o emoji do dia, se você digitar comida no seu teclado, vai aparecer um prato de comida. E você pode comentar com um pratinho de comida. E também pode comentar o que você achou do episódio, me deixar uma mensagem, que sou eu mesma que olho lá os comentários. Ok? Muito obrigada por estar aqui e te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!